Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aulinha de encerramento do conteúdo da apostila número 1. Semana que vem eu começo a apostila nova. Falando nisso, então, vou passar algumas atividades para vocês estarem postando para mim aí através de fotos, certo? Mas tem uma atividade mais importante que é uma avaliação. Ela foi colocada lá no Mentor para vocês terem acesso lá à avaliação, uma provinha. Podem imprimir, aí escanear para mandar de volta para mim através do Mentor preferencialmente. Se não conseguirem, entrem em contato comigo para a gente ver o que a gente pode fazer. Mas, a princípio, é através do mentor que vocês devem encaminhar para a minha prova, a avaliação, certo? Então, vamos lá. Água no nosso planeta. Na fotografia ao lado, essa que eu coloquei embaixo, você pode ver a Terra como Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir ao espaço, em 1961, a viu, com muitas áreas azuladas, resultando da combinação dos componentes da atmosfera e da presença de muita água, que se encontra distribuída de modo irregular pela superfície do planeta. A água está presente em diversos eventos do cotidiano, como as atividades que realizamos todos os dias e no organismo de todos os seres vivos. Por essa razão, ela é tão estudada, pesquisada e não pode ser desperdiçada. A superfície do nosso planeta é constituída de mais de 70% de água. A abundância desse líquido é tão precioso na Terra que causa uma falsa sensação de recurso natural inesgotável. A água de fácil acesso dos rios, lagos e represas representa pouquíssimo do total de água doce disponível. E é preciso considerar ainda que, por ser de boa qualidade, a água, para ser de boa qualidade, a água precisa estar livre de contaminação e de qualquer substância tóxica. Dessa forma, acredita-se que menos de 1% de toda a água doce do planeta está em condições de consumo. Esse pouco de água que nos resta ainda está ameaçado. Um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, estima que as reservas de água no mundo podem diminuir 40% até 2030. Entre outros motivos estão o aumento da população mundial, que triplicou nos últimos 50 anos, enquanto o consumo de água aumentou 6 vezes. Com a população cresce, a agricultura, a irrigação, a industrialização, a produção de energia elétrica e atividades às quais o uso da água está associado. Metade dos mananciais do planeta está ameaçado pela poluição e pelo assoreamento dos rios. Nos países desenvolvidos, a população é causada em geral por resíduos industriais. A poluição, é causada por, em geral, resíduos industriais e principalmente por fertilizantes agrotóxicos usados na agricultura. 90% da água utilizada nos países em desenvolvimento é devolvida à natureza sem tratamento. A água existe, mas é pouca para atender a demanda, principalmente nos grandes centros urbanos. Apesar de parecer um pouco abundante e infinito, na realidade, a água é um recurso precioso que deve ser cuidadosamente utilizado pelo ser humano. A porcentagem de água disponível em nossas atividades vitais e para o equilíbrio ambiental é limitada e merece atenção especial de todos os segmentos da sociedade. Ciclo da água. Toda a água existente na natureza circula pelo menos ambientes por meio da ação de conjuntos de fenômenos que descrevem um ciclo denominado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Vamos entender agora como é que funciona. O calor do sol faz evaporar a água existente no solo, em rios, cachoeiras, lagos, mares e oceanos, bem como nos seres vivos, que a gente chama de transpiração.
À medida que o vapor sobe, encontra as camadas de ar mais frias, e isso faz o vapor condensar, ou seja, retornar no estado líquido como pequenas gotas, formando as nuvens. As gotas presentes nas nuvens podem se solidificar, formando cristais de gelo. Quanto mais água ou gelo estiverem acumulados nas nuvens, mais pesada ela fica. A chuva, a neve, por exemplo, são a forma pela qual a água retorna à superfície, reabastecendo os rios, lagos, mares, oceanos, geleiras e se infiltra no solo, formando depósitos subterrâneos, chamados de aquíferos. Então aqui a gente tem a representação do ciclo, lembrando, né, se tiver ruinzinho de ver aqui, vocês têm essa mesma figura lá na apostila para darem uma olhadinha, certo? Então, ciclo, a água evaporando, a água transpirando, formando as nuvens e voltando para o Sol, certo? Conexões, vamos lá. O vapor d'água presente na atmosfera é importante, pois dependendo da quantidade dele, vai ser possível determinar se o ar é seco ou úmido. A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água existente no ar e a quantidade máxima de água que pode haver nele em uma determinada temperatura. Por exemplo, 30% de umidade relativa do ar. Quer dizer que no ar ambiente contém apenas 30% da capacidade desse ar em apresentar umidade em uma determinada temperatura, depende da temperatura também. Então, como assim? Geralmente a gente fala assim, ó, a 25 graus, a capacidade do ar de reter água é de 4%. Então, 4% do ar é água. Aí, como é que eles falam em 30%? Né? 30% de umidade relativa do ar. Quer dizer que, se do ar a gente consegue 4%, o que é 30% de umidade? É 30% desses 4%. Dá para entender essa lógica? Vamos supor que eu tenho um quadrado de 1 litro de ar, né? Um quadrado não, um paralelogramo, um paralelepípedo. Uma garrafinha de 1 litro de ar, né? Se for o ar mais úmido possível, a umidade vai estar em 100%. Só que não quer dizer que 100% da garrafinha é água. Quer dizer que 4% da garrafinha é água. E se eu disser que a umidade está em 50%, eu estou dizendo que é só 2% da garrafinha, né, do ar dentro da garrafinha que é água. Sempre é uma porcentagem de uma porcentagem. Isso a gente pode explicar com mais calma quando a gente voltar em sala, mas é mais ou menos essa a ideia, tá? Vamos lá? Para que não ocorram complicações à saúde, o ideal é que a umidade relativa do ar esteja próxima a 60%. Umidade relativa do ar abaixo de 30% pode causar vários problemas de saúde, tais como problemas alérgicos e respiratórios, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele e das mucosas em geral, né? Irritação dos olhos, do nariz, da garganta e complicações de doenças como rinite e asma. Água e os seres vivos. A água é essencial para o equilíbrio do ambiente natural e participa de várias funções que só podem acontecer com a presença dela no organismo dos seres vivos. Então, se não tiver água, a água é o principal componente dos seres vivos. Alguns animais aquáticos, como as medusas, chegam a ter mais de 90% do seu corpo constituído de água. Medusa é água-viva. Além de participar da estrutura dos seres vivos, a água auxilia no transporte de substâncias dentro dos organismos, ou dentro do nosso organismo, constituindo grande parte do sangue e de outros líquidos que circulam no corpo, dos animais e das plantas. A água também participa das muitas reações químicas essenciais à vida. Por exemplo, ela é um elemento fundamental para a realização da fotossíntese das plantas. Sem água, sem fotossíntese, sem planta, sem alimentação de plantas, sem alimentação dos animais também. A água desempenha diversas funções essenciais para o organismo ou para os organismos, dentre elas. Então vamos citar aqui. Realiza o transporte das mais variadas substâncias, né, entre as células que compõem o nosso corpo. Mantém o tamanho e o volume das estruturas celulares. É o componente formador de todos os líquidos orgânicos, tais como as seivas vegetais, a urina, o sangue, o suor dos animais.
Participa de diversos processos dentro do organismo, como a respiração e a digestão alimentar. Diferentes seres vivos apresentam diferentes necessidades de água para que se mantenham com a vida. Algumas plantas do deserto, o cacto, necessitam de uma pequena quantidade de água para sobreviver, enquanto algumas plantas, como os copos de leite, por exemplo, desenvolvem-se onde há muita água disponível no solo. De modo geral, os seres humanos apresentam cerca de 70% de sua massa corporal formada pela água, considerado um indivíduo adulto. Então, 70% aí, em geral, do ser humano é água. Todos os dias perdemos água por meio da respiração, da urina, das fezes, do suor. Essa água é perdida, precisa ser reposta para que não tenhamos desidratação. Comer muitas frutas, verduras e legumes também ajuda na reposição da água do nosso organismo. Então, não precisa necessariamente estar bebendo aí a água. A gente também pode estar se alimentando de frutas e alimentos ricos em água para repor essa quantidade de água, certo? Doenças relacionadas à água. Sabemos que para a manutenção de nossa saúde, precisamos ingerir água diariamente e por isso ela deve apresentar boa qualidade, ou seja, deve ser potável, pode se apresentar límpida e sem contaminação. Aliás, deve se apresentar límpida e sem contaminação por micro-organismos e substâncias químicas. As doenças transmitidas pela água contaminada são responsáveis por mais internações hospitalares no Brasil e por quase metade das mortes das crianças até 1 ano de idade. As mais comuns são as desinterias, a febre tifoide, esse nome peculiar aí mesmo, a cólera, a hepatite infecciosa e a giardíase. Além das doenças citadas, há outras cujo ciclo de transmissão depende da água, pois é nela que alguns insetos depositam seus ovos. No caso dos mosquitos, quando eles chegam à fase adulta, picam os seres humanos, transmitindo os vírus que causam doenças. No Brasil, a fêmea do mosquito, Aedes aegypti, é quem transmite pela picada o vírus da febre amarela, da dengue, da chikungunya e ainda da zika. Consumir água tratada é a melhor forma de prevenir inúmeras doenças, mas existem muitas maneiras de se cuidar. Algumas atitudes dependem do governo, entretanto. Muitas iniciativas devem partir da própria população, tais como lavar as mãos, usar a água tratada, preparar os alimentos, lavar bem as frutas e verduras, limpar a caixa d'água periodicamente, evitar entrar em contato direto com água ou lama das enchentes ou do esgoto. Não deixar água paradas em ambientes. A falta de saneamento básico, que envolve o fornecimento de água limpa e o tratamento de esgoto, facilita a transmissão das doenças responsáveis por inúmeras mortes no mundo. A maioria ocorre em crianças vítimas de disenteria e de outras doenças transmitidas aí pela água. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento, para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Se a condição essencial para a existência da vida em qualquer ambiente é a presença da água, bastaria levar esse recurso para qualquer local e assim obteríamos condições ideais para a vida. Será que só fazendo isso a gente conseguiria ter? Na verdade, não, pois precisaríamos entender a diferença entre quantidade e qualidade da água. Nos ambientes naturais, a água desempenha diversas funções que auxiliam no equilíbrio do ambiente. Nas florestas tropicais, a ocorrência constante de chuva faz com que a temperatura média anual mantenha-se em torno de 20 graus Celsius, o que contribui para que se desenvolvam diversas espécies de animais e vegetais. Então, ali a gente tem um exemplo do rio Tietê, em São Paulo, extremamente poluído, né? Em seguida aqui a gente tem o ambiente é um fator determinante na qualidade da água. Por exemplo,
A grande concentração de pessoas em cidade faz com que o consumo da água nessa região seja bastante elevado, tornando a disponibilidade dessa substância em condições de uso no futuro um grande desafio. Nos ambientes urbanos, portanto, há um grande consumo e muitas vezes desperdício de água, além de inúmeras situações que causam a poluição dela. Em locais com pouco índice de chuva e clima seco, a água garante a manutenção dos níveis mínimos de umidade do ar, gerando assim a sobrevivência de várias espécies e seres vivos. Então a gente tem um ambiente marinho, para a gente dar uma olhadinha. Existem ainda os ambientes aquáticos, como os oceanos, rios, lagos, pântanos e algumas fontes de água em que vivem espécies variadas. Como você percebeu, a presença da água nos ambientes é determinada pelo desenvolvimento da vida. É determinante pelo desenvolvimento da vida. E cada ser vivo apresenta necessidades distintas de água. Então aqui a gente tem vários ambientes onde a gente tem acesso à água, onde a gente tem a água no ambiente. Atividades então para vocês, página 49 e 50, encerrando aí a série de deveres que vocês têm para fazer em casa. Não esqueçam de mandar isso para mim pelo Mentor. Se não conseguirem, esse pode ser pelo WhatsApp, de preferência Mentor, tá? Não esqueçam então que eu encaminhei para vocês pelo Mentor, a atividade de ciências para ser entregue no prazo de 7 dias, que é a prova de vocês, até o dia 20 de maio para me entregar, ok? Valeu, beijão, um abraço, até a próxima.